E aí pessoal do grupo Caminho Escrevente, hoje eu vou estar passando aqui para vocês todos os artigos que constam no edital sobre direito penal para o concurso de escrevente. Então vamos lá. Primeiro vamos começar com os crimes contra a fé pública por funcionário público. Esses crimes são os que se tratam geralmente das falsidades. Vai do artigo 293 ao artigo 311-A. Vamos lá. Artigo 293. Se trata da falsificação de papéis públicos. As palavras que estão em azul, geralmente, vão ser as palavras, serão os verbos da lei, que é bom guardar. Por exemplo, falsificação pública. Vai cometer o crime quem? Fabricar, alterar ou guardar esses papéis públicos falsificados. Exemplo desse papel público: cautela de penhor, caderneta, talão, recibo, guia, alvará, bilhete, etc. Artigo 294. São dos petrechos para falsificação, referente ao artigo anterior. No caso, quem fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar esses petrechos para falsificação. Artigo 296. É da falsificação de selo ou sinal público, fabricar e alterar. É semelhante ao artigo 293, só que é mais específico. Se trata especificamente de selos ou sinais públicos. Também comete o crime quem guarda ou faz uso desse selo ou sinal público falsificado. Artigo 297. Falsificação de documento público. Aqui tem que prestar uma atenção especial, que é diferente do 293, em que é falsificação de papel público. Aqui já é documento público. Exemplo de documento: emanado de entidade paraestatal, título ao portador, ações de sociedade comercial, livros mercantis, testamentos, etc. Também comete o crime, a pena é maior se quem comete o crime é um funcionário público. Artigo 298. Falsificação de documento particular. Exemplo, um contrato. Artigo 299. Falsidade ideológica. Nesse caso, a pessoa vai conseguir um documento verdadeiro, só que as informações que estão nesse documento são falsas. Por exemplo, vamos supor que seja possível, não sei se é. Você vai no site de alguma faculdade, faz um cadastro e pede a carteirinha deles lá. Eles pegam e passam a carteirinha para você. Essa carteirinha é um documento válido, verdadeiro, só que você passou informações falsas. Você vai ter uma carteirinha que é verdadeira com informações falsas. Ou seja, você teria cometido o crime de falsidade ideológica. Artigo 299. Artigo 300. Falso reconhecimento de firma ou letra. Esse crime é cometido apenas por funcionário público. No caso, é o funcionário público reconhecendo alguma assinatura que seja falsa, que ele saiba que seja falsa. Artigo 301. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Tanto alterar, certificar, como também especifica no parágrafo 1. Falei errado. Tanto quanto atestar ou certificar, assim como também no parágrafo 1, a alteração desse atestado ou certificado cometem crime do artigo 301. Artigo 302. É como o artigo 301, só que é mais específico. Se trata do atestado médico. Esse é referente ao médico, ao crime dele, dá esse atestado falso. Artigo 303. Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica, salvo quando a alteração está anotada na face do selo, por exemplo. A mesma pena é para quem faz o comércio também. Artigo 304. Uso de documento falso, referentes ao artigo 297 a 302. Ou seja, é o artigo que prevê a pena para quem apresenta esse documento a terceiro, esses documentos falsos. Artigo 305. Supressão de documento, destruir, suprimir ou ocultar qualquer documento público ou particular verdadeiro. Artigo 307 e artigo 308. Eu deixei esses dois juntos porque ambos falam da falsa identidade, que não deve ser confundida com a falsidade ideológica que eu falei antes. Na falsidade ideológica, o
o documento é verdadeiro, mas as informações do documento são falsas. Mas aqui a falsa identidade é a pessoa que se atribui uma identidade falsa, no caso do artigo 307, e no 308 ela se atribui também uma identidade falsa, mas essa na verdade a identidade é verdadeira, mas não é dela, é de outra pessoa. Por exemplo, ela pega o RG de algum amigo e usa ele para comprar bebida, por exemplo. Não foi um bom exemplo, porque daí ele seria menor de idade, mas enfim. Mas enfim, usa o documento de um amigo e vai fazer alguma coisa. Se esse amigo ele está ciente disso, ele cedeu o documento, ele também está cometendo esse mesmo crime que essa pessoa, de falsa identidade. Vamos continuar. Artigo 311-A. É fraude a certames de interesse público. Ou seja, é fraudar concurso público, ou utilizar ou divulgar conteúdo sigiloso sobre concurso público, certames. Então, esses crimes foram os que eu falei até agora foram os crimes contra a fé pública cometido por funcionário público. Agora, do artigo 312 ao 327, são os crimes contra a administração pública por funcionário público. Bem, crime de peculato, artigo 312. No caput da lei está previsto o peculato desvio e o peculato apropriação, sendo peculato desvio gastar dinheiro público numa finalidade diferente da original, e a apropriação, que é considerar algo seu sendo da administração pública. Aí aqui temos 3 parágrafos definindo algumas coisas. Por exemplo, o parágrafo 1º está especificando o peculato furto, que vai ser provavelmente o mais comum de se ver na prova. E estão divididos em 2 tipos. O peculato furto comum, que eu digo, seria esse funcionário público se apropriar de algo da administração pública. Agora, peculato furto malversação é o funcionário público se apropriar de algo de algum privado que está sob a custódia da administração pública. Já no segundo parágrafo se trata do peculato culposo, que é concorrer com o crime de outro. Ou seja, esse funcionário ele não teve a intenção de cometer crime, de prejudicar a administração, mas acabou, por descuido dele, acabou prejudicando a administração pública. Então, nesse caso, por exemplo, um exemplo disso seria, ele é funcionário público, ele estava responsável por fechar as janelas lá, né, no lugar onde ele trabalha, só que ele deixou aberto. Por causa dele ter deixado aberta, entrou alguém e furtou alguns computadores, por exemplo, furtou alguns bens. Ele vai responder por isso. Ele teve a culpa desse crime, embora ele não tenha tido a intenção. Esse é o peculato culposo. Já no parágrafo 3, se tratando ainda sobre o peculato culposo, fala da extinção da punibilidade, que só funciona no caso do peculato culposo, doloso não. Se ele reparar esse dano, se ele pagar o que foi furtado, por exemplo, ele não será punido e só ficará por isso mesmo. Agora, se ele não pagar, não reparar esse dano, vier a sentença irrecorrível e só depois dela ele for pagar, daí mesmo pagando tudo, ele só vai ter metade da pena reduzida. Esse é o artigo 312 que fala de peculato, ou seja, é só para funcionário público, só funcionário público. Se fosse privado era furto, enfim, não era peculato. Peculato, lembra de peculato, funcionário público, é isso aí. Crime de estelionato, artigo 313. É o peculato mediante ao erro de outrem. Ou seja, por exemplo, vem um privado fazer um documento em alguma repartição pública, você é um funcionário público e está lá. Esse documento ele é gratuito para ser feito. Só que essa pessoa, esse privado, ele acha que tem que pagar. Tem que pagar uma certa quantia para fazer esse documento. Você se aproveita desse erro dele. Você concorda com ele que tem que pagar e pega o dinheiro dele em troca do serviço que era gratuito. Então, você se beneficiou com o erro de outro. Isso é o estelionato. Peculato mediante ao erro de outro. Se você, como funcionário público, causasse esse erro nele e não ele viesse no erro, seria um outro crime daí. Só que não está no edital, não vai cair na prova, então não importa.
Crimes de modificação, inserção ou exclusão de dados em sistema de informação. Artigo 313-A e 313-B. Ambos os crimes se tratam da inserção, exclusão e modificação de dados no sistema de informação. A única diferença que você tem que lembrar é que no 313-A é uma pessoa autorizada a mexer no sistema de informação. No 313-B é uma pessoa não autorizada. É claro que a pessoa autorizada a mexer no sistema de informação não estaria autorizada a mexer no que ela quiser, entendeu? Só no que ela realmente estiver autorizada. Ela é autorizada a mexer no sistema de informação, mas ela foi lá e mexeu em algo que não devia. Daí ela comete o crime. Sempre, geralmente, sob benefício próprio ou para benefício de outro. Enfim. Artigo 314. Extravio, sonegação e inutilização de livro ou documento de que tenha guarda em razão do cargo. Bem, funcionário público de novo. Apenas o funcionário público pode cometer esse crime. E mais pra frente vai ter um artigo parecido com esse, só que vai ser mais abrangente, digamos assim. Vai ser sobre inutilização também de livro e documento, só que não vai ser específico para funcionário público em razão do cargo. Artigo 315. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Artigo 316. Crime de concussão. Esse aqui com certeza vai cair na prova, então preste atenção. Concussão é quando o funcionário público ele exige algum benefício do privado. Por exemplo, um policial rodoviário federal, ele para algum carro e ele exige desse privado que ele pague uma certa quantia para ele deixar o cara passar ou deixar de dar alguma penalidade lá. Então, daí ele está cometendo o crime de concussão, que é um crime de funcionário público contra a administração pública. Que no artigo 317 é o crime de corrupção passiva, também cometida por funcionário público contra a administração pública. Só que diferente do anterior, em vez desse funcionário público, no caso do exemplo policial, ele exigir alguma coisa, ele pode solicitar algum benefício, algum dinheiro, enfim, ou simplesmente aceitar ou receber alguma coisa desse privado, que ele também vai estar entrando no crime de corrupção passiva. Prevaricação, artigo 319. Prevaricação se trata de interesse futuro, sentimento pessoal. Ou seja, continuando no mesmo exemplo, o policial para o carro e nesse carro está o filho do prefeito. Esse policial, sabendo que é o filho do prefeito, ele aplica a pena mais leve, assim, pega leve na pena, ou então nem aplica a pena e tal, deixa passar. Só que ele não fala nada, ele não vai solicitar, não vai exigir, não vai fazer nada. Ele só vai ter interesse pessoal de que no futuro talvez ele possa ser recompensado. Ele deixa de fazer o que ele ia fazer só por interesse próprio. Ainda no artigo 319-A, prevaricação cometida por agente penitenciário por facilitar a entrada de celular, por exemplo, na cadeia. Condescendência criminosa, artigo 320. Condescendência criminosa é indulgência, seja pena ou clemência. É cometida pelo chefe ou superior de algum funcionário público. Ou, por exemplo, você é o chefe, você tem um funcionário lá que você sabe que ele está passando por uma situação difícil, sei lá, um divórcio, alguma coisa assim. Ele, por causa disso, ele começa a chegar atrasado no serviço. E em vez de você ir lá e falar com ele, como é que fala? Dar advertência a ele, você deixa passar, só porque sabe que só por pena ou clemência. Isso é a condescendência criminosa. Advocacia administrativa, artigo 321. Mesmo o nome sendo advocacia administrativa, não tem nada a ver com advogado. Se trata de qualquer funcionário público que advogue algum interesse privado para si mesmo ou para outro perante a administração pública. Só isso.
Artigo 322. Violência arbitrária no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Artigo 323. Abandono de função por funcionário público. Artigo 324. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Funcionário público que entra antecipadamente para trabalhar antes de satisfeitas exigências legais ou continua trabalhando após ser removido. Ou seja, eu não sei quem é o louco que ia querer fazer isso, né? Trabalhar antes do período de começar a trabalhar e continuar trabalhando depois que foi removido, mas está previsto na lei também. Artigo 324. Artigo 325. Revelação de sigilo funcional. Revelar ou facilitar informação em função do cargo do funcionário público. Artigo 326. Violação de sigilo de proposta de concorrência pública. Bem, o artigo 327 é o artigo que vai definir o que é um funcionário público para a lei. E o funcionário público são dois tipos. Tem o normal e tem o por equiparação. Uma equiparação, por exemplo, seria um funcionário que trabalha numa área estatal. Agora, a terceira parte, os crimes contra a administração pública praticados por qualquer pessoa, principalmente privada. Do artigo 328 a 359. Vamos lá. Artigo 328. Usurpação de função pública. Uma pessoa começa a fazer um trabalho que não é dele, é uma função pública de alguém, ele começa a fazer. Simples. Resistência, artigo 329. Resistência, opor-se à execução de ato legal. Artigo 330. Desobediência, desobedecer à ordem legal de funcionário público. Claro que só se esse funcionário público tiver mesmo essa autoridade. Artigo 331. Desacato, desrespeito ao funcionário público em exercício da função. Tráfico de influência, artigo 332. Tráfico de influência é uma coisinha legal. Ele é praticamente igual a um outro crime de exploração de prestígio do artigo 357. Tem uma pequena diferença apenas, mas beleza. Bem, no tráfico de influência vai ter um privado, por exemplo, um advogado, e vai ter a vítima, que vai ser um funcionário público, por exemplo, um delegado de polícia. Esse advogado, ele fala pro cliente dele que se ele, sei lá, der uma grana lá e tal, ele fala que ele conhece o delegado de polícia e que vai facilitar as coisas para esse cliente, entendeu? Mas na verdade, isso provavelmente pode ser mentira ou qualquer coisa assim. Esse advogado vai estar cometendo crime de tráfico de influência por usar assim do prestígio desse funcionário público. No caso do crime de exploração de prestígio do artigo 357, a única diferença é que não vai ser para um funcionário público assim. Vai ser para um funcionário da justiça, como um juiz ou um delegado. Não, um delegado não, um juiz ou um promotor. Mas vamos passar por lá ainda. Vamos lá. Corrupção ativa. Artigo 333. Verbo oferecer, prometer. Nesse caso, assim como no exemplo que eu tinha dado antes lá, o policial parava o privado e tal. Nesse caso, o policial tá agindo normalmente, agindo do modo certo, e o privado pega e oferece ou promete algum benefício, algum dinheiro, alguma coisa, para o policial deixar passar ou facilitar para ele. E nesse caso, uma coisa interessante é que se esse policial ele aceitar, quando esse privado oferece para ele alguma coisa, esse policial vai estar cometendo crime de corrupção passiva, que falamos no artigo 317, enquanto o privado vai estar cometendo a corrupção ativa. Mas se quem fala primeiro é o policial, ou seja, quem estava lá, solicitar, quem solicita é o policial para ele primeiro, o policial vai cometer o crime de corrupção passiva, mas nesse caso, mesmo que o privado pague e tal, ele não vai ter cometido o crime de corrupção ativa. Continuando, artigo 335. Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência pública. Artigo 336.
inutilização de edital ou de sinal público. Artigo 337. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Como eu comentei no artigo 314, e lá ele só poderia ser cometido por funcionário público, ou seja, em função do cargo do funcionário público, ele ia lá e inutilizava, subtraía algum livro ou documento. Mas nesse caso aqui, no artigo 337, é qualquer um que for lá e inutilizar, estragar algum documento ou livro, vai estar cometendo esse crime. Artigo 339. Denunciação caluniosa. Impor crime a alguém que sabe ser inocente. Artigo 340. Comunicação falsa de crime ou contravenção, ou seja, o trote. Artigo 341. Autoacusação falsa de crime inexistente ou praticado por outro. Artigo 342. Falso testemunho ou falsa perícia, óbvio, cometido por alguma testemunha ou algum perito. Artigo 343. Ainda se tratando do falso testemunho ou falsa perícia, mas dessa vez esse artigo é destinado à pessoa que cometeu o crime, que ofereça, dê ou prometa dinheiro para testemunha ou perito cometer o crime anterior. Artigo 344. Coação no curso do processo, usar de violência ou ameaça. Artigo 345. Exercício arbitrário das próprias razões, ou seja, fazer justiça com as próprias mãos. Artigo 346. Exercício arbitrário das próprias razões, tirar ou destruir suas próprias coisas que foram confiscadas. Ou seja, por exemplo, seu carro foi confiscado, está sob cuidado da administração pública, mas você vai lá e quebra ele. Mas mesmo ele sendo seu, se você quebrar ele, além de você quebrar seu próprio carro, você vai ter que responder ainda na justiça. Artigo 347. Fraude processual. Artigo 350. Exercício arbitrário ou abuso de poder. E artigo 357. Exploração de prestígio. Como eu tinha falado antes no artigo do tráfico de influência, é a mesma coisa. Um advogado, por exemplo, que é um privado, ele propõe para o cliente, que é um besta, uma redução em sua pena em troca de dinheiro, alegando que ele é amigo do juiz, que é vítima. Nesse caso, exploração de prestígio, porque a vítima é um juiz, é um funcionário da justiça, um juiz, poderia ser um promotor, etc. Uma curiosidade sobre isso é que se o advogado ele alegar para esse cliente que o dinheiro que ele está pegando vai ser repartido entre ele e o juiz, se ele for descoberto, ele for a julgamento, esse advogado vai ter uma pena maior só por ter dito que o juiz também receberia a parte do dinheiro. Exploração de prestígio. Agora, artigo 359. Se trata das finanças públicas. Bem, se cair na prova, é que esse artigo 359 é bem extenso, tem muitas coisas para ver lá, então eu recomendo que leiam o texto da lei. E se cair na prova alguma coisa em que um administrador está fazendo de errado, já pense nesse artigo, finanças públicas. Mas é bem tranquilo isso, porque a prova da VUNESP, da banca da VUNESP, ela é bastante texto de lei. Então, basicamente é bom entender, né, as leis e tal, mas basicamente decoreba mesmo. Importante ler o texto de leis, fazer os exercícios. É provável que tenha alguns erros meus por aí nesse vídeo, mas é com isso que eu estou estudando até agora. Pelo exercício que eu estou fazendo, eu estou indo bem. E esse material deve ser usado como revisão ou qualquer coisa assim, não como material principal de estudo. Estude a lei mesmo. E é isso daí. Bons estudos, pessoal. Até mais.